Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro nesse sabadão. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Vamos falar de mercado da bola. Dois nomes são citados como interesses do Flamengo pelo narrador e apresentador João Guilherme. Faz barulho, nação! Pois é, tem jogador do Red Bull Bragantino e tem jogador que está em atividade fora do Brasil. A gente vai falar sobre isso, né? Um é volante, o outro é atacante. Os dois têm ligação com o Red Bull Bragantino. A gente vai falar também sobre muitas outras situações aqui com vocês. A gente que está sempre trazendo tudo em cima do laço para vocês, né? A gente fala sobre chance de permanência do Rodinei, o Flamengo em mais uma final agora de Copa do Brasil Sub-20. É muita notícia para a gente trazer para vocês, melhor média de público. A gente falando também que essa semana promete 4 situações importantes. Uma que eu vou falar com vocês, o reforço para o Mundial que está em casa. A outra que eu vou falar, Dorival Júnior, Felipe Luiz, Davi Luiz e quem sabe, rapaz, goleiro Agustin Rossi do Boca, tá? Tudo pode se resolver na próxima semana. A gente vai estar falando sobre tudo isso e muito mais, inclusive notícias também envolvendo Flamengo, Palmeiras, né? Toda essa disputa, essa rivalidade nacional, né? Também o Flamengo buscando aí se reforçar para o Mundial. A gente também trazendo aí a premiação por posição no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também que o São Paulo também está querendo aí o Agustin Rossi, é mais um na briga aí pelo Agustin Rossi. A questão do Gerson, né? Poxa, o valor aí que o Olympique aceita negociar o Gerson é bem abaixo do que o Flamengo vendeu e o Flamengo poderia entrar na parada, hein? Vamos começar falando logo sobre isso, então vamos embora. Olha só, o Olympique de Marseille está pedindo 12 milhões de euros, daí não seria por 100% do jogador, né? Acredita-se 60% do jogador para liberar o jogador, 12 milhões de euros para liberar o Gerson, né? A diretoria do Flamengo tem condição de pagar, né? Porque ano passado até também estavam dispostos a pagar 10 milhões de euros no Andreas Pereira. Então é uma possibilidade, inclusive o volante entra na lista aí de desejos do Sevilha, né, do Jorge Sampaoli, e aí muitos torcedores do Flamengo estão de olho. O Sampaoli que contratou ele pelo Olympique e agora está querendo ele pelo Sevilha, né? Mas infelizmente, segundo o nosso amigo Júlio Miguel Neto, ele deve permanecer na Europa, né? Um retorno nesse momento é dificílimo. O que eu ia falar com vocês é com relação ao goleiro Rossi, né? Que Flamengo e São Paulo aparecem como interessados no Agustin Rossi e também na temporada atual, durante o tempo normal, o Boca teve 9 pênaltis contra, somente 3 gols sofridos. O cara é um exímio defensor de pênaltis, né? Seria aí muito importante pra gente a contratação do Agustin Rossi. E falar para vocês que o Oscar também né, voltou, o Wallace, né, o volante Wallace, que a gente falou aqui também ontem, né? E o Oscar volta a figurar na lista do Flamengo, buscando jogadores para o Mundial, tá? Prioridade nesse momento, tá? O Oscar entra nessa lista, o Wallace também para o ano de 2023, o Oscar para tentar alguma coisa para o Mundial ainda, né? Lembrando que o Mundial é só em março. A gente sabe que é uma situação difícil lá com o Xangai da China,
Mas o Oscar é um nome que nunca deixou de interessar. O Wallace também, né, da Udinese, é uma possibilidade, mas o Flamengo, para essa semana já agora, tem 4 prioridades. A ESPN, inclusive, publicou que o Flamengo estipulou data para planejar 2023 e tratar situações de Dorival, Felipe Luiz, Davi Luiz e Rossi, tá? Prioridade total, esses 4 nomes. Aí a gente fala aqui, ó. Uma semana para descanso, celebrações e, enfim, planejamento na mesa. É a ideia da diretoria do Flamengo, que já está de olho em 2023. Então, essa semana o clube se debruça sobre os detalhes para a próxima temporada, para a temporada seguinte, né? Renovações, contratações estão em pauta. Tudo com calma, mas há prioridades. Primeiro, novos contratos de Dorival Júnior, para assinarem e resolverem logo. Davi Luiz e Felipe Luiz também, né? Eles vão ter o Davi Luiz vai ter um reajuste salarial, né? E vai aumentar o contrato em 2 anos. O Felipe Luiz vai ter uma diminuição salarial e possibilidade e metas para receber mais por metas de títulos e etc, né? Como se fosse por produtividade. E contrato de 1 ano, tá? Isso eu tô falando com vocês, eu peguei aqui a informação da ESPN, eu tô trazendo para vocês esses extras, esses plus aqui para vocês, né? Em seguida, buscar reforços para determinadas posições, inclusive para o gol, tá? Sobre Dorival Júnior, as conversas preliminares e o ótimo relacionamento entre diretoria e comissão técnica indicam acordo para a permanência. Prazo indeterminado e tudo mais. Aí a gente tem aqui também, ainda nessa primeira semana, a busca junto ao Spartak de Moscou da compra em definitivo do Ayrton Lucas. O Flamengo não bateu as metas, o jogador não bateu as metas no Flamengo, então o Flamengo não é obrigado a pagar o que eles queriam, né, os 8 milhões de euros. Aí o Flamengo pode barganhar para pagar 5, 6, tentar fazer uma negociação com os russos, né? O Flamengo também está atrás do Agustin Rossi. Então o Flamengo tem essas prioridades todas, tá? Davi Luiz, Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Dorival. Em primeiro lugar, Dorival, né? Dorival, Davi Luiz, Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Rossi, né? Oscar. Também a ESPN fala do Oscar também. O clube observa o caso à distância e só vai agir de maneira mais incisiva caso haja a possibilidade real de tê-lo no elenco, né? Então, sobre Diego Alves e Diego Ribas, despedidas programadas contra o Avaí saem mesmo, não continuam, tá? E vão fazer a despedida contra o Avaí. Sobre o Rodinei, a tendência neste momento é de saída. O jogador estaria pedindo muito alto para ficar, o salário muito alto, tá? Essa é a informação que eu estou passando para vocês. A ESPN apenas fala que, segundo a ESPN, é apenas saída com pouca possibilidade de mudança no quadro. A própria diretoria entende que pode haver um desejo do lateral de mudar de áreas e deixar o clube, tá? Aí aqui fala que os próximos jogos do Flamengo, dia 6/11, Curitiba fora pelo Brasileirão, dia 9/11, Juventude fora, também Brasileirão, e Avaí, todos Brasileirão, né? E o Avaí em casa, a gente fechando, que é o jogo da despedida do Diego Alves e do Diego Ribas, tá? Então, são muitas as situações aí, e agora eu vou trazer a informação do João Guilherme, do narrador João Guilherme. Arthur do Red Bull Bragantino é um jogador que o Flamengo observa com carinho. E outro, que é uma contratação mais difícil, mas que o Flamengo também está atento, é Claudinho do Zenit, né? Então, são nomes que estão ali nas conversas e na mesa. São nomes que o Flamengo observa, disse o João Guilherme. Inclusive, o Arthur tem 24 anos, tá? E eu acho interessante a gente pontuar que ele tem contrato com o Bragantino até o fim de 2024, foi contratado no início de 2020 por 6 milhões de euros, aproximadamente 27 milhões de reais, vindo do Palmeiras,
tá? E eles só, segundo aqui o Terra, eles só aceitariam negociá-lo por algo em torno de 10 milhões de euros, 51,8 milhões de reais, ou utilizá-lo futuramente em algum outro clube da franquia Red Bull fora do Brasil, tá? Então, esses nomes que o João Guilherme trouxe, o Claudinho lá do Zenit, é muito difícil, e o Arthur tem essa questão, que é jovem, 24 anos, pagaram caro por ele e só aceitariam negociar por cerca de 10 milhões de euros, pagaram 6 na época, né? Então é uma situação aí que eu acho mais complicada. Eu, né, vejo claramente o Flamengo tentando pegar o Ayrton Lucas, fechando o Dorival, Ayrton Lucas definitivo, Davi Luiz, Felipe Luiz e o goleiro Rossi do Boca, tá? E aí depois o Flamengo tendo uma oportunidade, o Oscar, e vendo aí o Wallace também. O Wallace é muito forte nesses nomes que o Flamengo quer aí também, tá? Passar para vocês também, olha só o que o Arnaldo Ribeiro falou. Abel é quem equilibra a disputa entre Palmeiras e Flamengo, tá? Ele fala que o símbolo do Palmeiras campeão brasileiro é o que faz ainda o Palmeiras equilibrar as coisas com o Flamengo, que é o seu técnico. O símbolo do Palmeiras é o Abel Ferreira. Poucos times no Brasil recentemente têm a cara do seu treinador como tem o Palmeiras do Abel e com tanta sequência de conquistas. Parece o Corinthians do Tite, o São Paulo do Muricy, esses times que tiveram técnicos que não permitem que a equipe relaxe. Ou seja, o que o Arnaldo Ribeiro está falando? Que o Palmeiras só está continuando ainda no foco, né, mantendo ainda alguma coisa, porque o Abel Ferreira segura isso, né? É impressionante. E a gente queria passar para vocês que hoje até o meu amigo Isaac lá da Raça, um abraço pro Isaac, avisou que a bateria da Raça hoje pela manhã vai estar lá acompanhando as meninas do futebol feminino do Flamengo, né? Então a bateria forte na Gávea hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos falar aqui então também do Flamengo vencendo o Ceará fora de casa e indo à final da Copa do Brasil Sub-21. Parabéns aí ao Flamengo. Cara, é impressionante, né? É na base e no profissional. Campeão na base e no profissional. Cara, impressionante, impressionante, né? Os garotos do Ninho aí podem igualar o time profissional e conquistar a Copa do Brasil na temporada, né? O Flamengo eliminou o Ceará nesta sexta-feira, avançou para a final, venceu aí por 2-0 no estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, né? Pela partida de volta da semifinal. Os gols foram marcados, adivinha, Ryan Luca, né? E Everton. O Mengão então agora busca o primeiro título aí da competição, né? A Copa do Brasil Sub-20. O primeiro jogo tinha sido 0-0, o Flamengo agora venceu por 2-0. Então o Flamengo está aguardando o duelo entre Palmeiras e Internacional, né, para conhecer aí o seu adversário na decisão do torneio. E vale lembrar que no jogo de ida o Palmeiras venceu, né, em casa por 2-0 o Internacional, e agora a decisão da vaga da final é em Porto Alegre, tá? Então, o Palmeiras e o Internacional decidem agora a vaga na final em Porto Alegre neste sábado, tá? É hoje que sai a decisão. Então, o Flamengo, se terem uma noção, o Flamengo foi para campo com Cauã Santos, que estava inclusive relacionado no jogo passado no Maracanã, Diego, Otávio, Cleiton, que é um excelente zagueiro, Marcos Paulo, tá? O Richard entrou depois. Igor Jesus, Everton e Matheus Gonçalves. O Wallace e Ander entrando depois. O Verton, o André Luiz entrando depois, que é aquele menino que parece com o Bruno Henrique. O Peterson, que é espetacular. O Ryan Luca e o Kaique Davi entrando no lugar do Ryan depois. Cara, esse time do Flamengo é muito forte. Essa garotada é muito boa. Se Deus quiser, deve ser a final Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras já venceu por 2-0 o Internacional
no primeiro jogo. Então a final deve ser contra o Palmeiras. Passar para vocês aqui também, que eu tinha falado com vocês que eu ia trazer, é a questão aí da premiação do Brasileirão, tá? O campeão vai receber 45 milhões da CBF e terá o benefício de ganhar 5 milhões a mais, né, do que o ano passado, que o valor era de 40, tá? O vice-campeão recebe 42,7, muda pouca coisa, tá? 45 para 42,7, e aí a gente tem o valor vai diminuindo cerca de 2 milhões depois. Terceiro, 40,5, né, que atualmente o terceiro é o Flamengo, né? O quarto atualmente é o Fluminense, recebe 38,2. O quinto, que atualmente é o Corinthians, recebe 36 milhões. O sexto, que atualmente é o Atlético Paranaense, recebe 33,7. O sétimo, que atualmente é o Atlético Mineiro, recebe 31,5. Então a gente vê que do primeiro, né, até o oitavo, que é o São Paulo, que recebe 29,2, o valor é muito bom. Na verdade, gente, o 16º recebe 15,2 milhões, que é o Cuiabá, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então, os valores são altos para todo mundo, né? O Flamengo, nesse momento, que é o terceiro, está recebendo 40,5. O Flamengo poderia tentar chegar em segundo para receber 42,7. Essa que é a meta do Flamengo, tentar chegar nessa segunda colocação e receber um pouquinho mais. Vamos aproveitar aqui, então, e falar sobre a média de público, para na sequência eu também falar sobre as falas do Dunche, né, o vice-jurídico geral do Flamengo, que acabou falando sobre Real Madrid, falou também sobre permanência do Rodinei. Então, trazer para vocês que a média de público, né, do Flamengo, nos 18 jogos que fez em casa, foi de 53.931 espectadores, torcedores no estádio. Uma média altíssima, né? Para vocês terem uma noção, o Corinthians tem 38.568, o Palmeiras, que foi o campeão brasileiro, 36.344, né? Para vocês terem noção, em 2021 o Atlético Mineiro teve 31.671 de média, tá? E aí, para vocês entenderem, os 5 primeiros aí tem ainda o Fortaleza, lá do Nordeste, com 31.255, né? Então, para vocês entenderem a grandeza do Flamengo, né, o gigantismo do Flamengo, como o Flamengo, jogando em casa, tem uma média de público gigantesca, muito maior, inclusive, que a do Corinthians, né? Que falam, é mentira, as pesquisas são mentira, o Flamengo não é a maior torcida. E aí, mano? Vai falar o quê, mano? O que você fala agora pra mim, hein? Terceirizada, né? Chupa, mano. Tem que aceitar. Olha, tivemos o Rodrigo Dunche falando no Charla, né? Falando sobre a permanência do Rodinei. Ele falou, o contrato dele tá acabando. Ele tem o direito até de assinar um pré-contrato. É a mesma coisa que o Dorival. Não basta o Flamengo querer, o jogador também tem que querer, tá? Ele fala também sobre a mudança do torcedor com relação ao olhar do torcedor para o Rodinei. Antes contestado, agora nos braços da nação. Torcedor é isso. Eles esculacharam o Rodinei, agora ele está sendo amado. Se não jogar bem, ele pode ser esculachado de novo. É bom que ele saiba. Falando de uma coisa que é a realidade. Um dia tá amado, outro dia detestado, né? Ele falou sobre a espera também do desfecho da negociação. Eu gostaria que ele ficasse. Não sei como está a negociação. É importante que ele queira, né? Para completar, o Dunche falou também sobre Real Madrid, né? Sobre possível confronto no Mundial de Clubes. Futebol é futebol. O Flamengo tem um grande time, já provou isso várias vezes, e o Real Madrid tem um time maravilhoso. Não vejo como impossível.
Eu estive lá na Europa, vi a final da Liga dos Campeões, eles são muito bons, tem muitos craques, jogam muito bem, mas não é nada de outro mundo, tá? Tanto que o Flamengo em 2019 jogou de igual para igual com o Liverpool, levou para a prorrogação e teve o cansaço. Era final de temporada e o Flamengo levou o gol, mas poderia ter sido o contrário, né? Eu estou confiante, é a segunda vez que a gente chega ao Mundial na nossa gestão, estou otimista, acho que dá para fazer, dá para chegar. Lógico que tem que ajustar um ponteiro aqui, outro ali, mas tem grandes chances, né? Então, além do Flamengo e Real Madrid, tem o Casablanca, do Marrocos, Seattle Sounders, dos Estados Unidos, o Auckland City, da Nova Zelândia, né? Classificados aí, ainda vai ter clube local e tal, né? Lembrando que o Flamengo e Real Madrid já entram direto nas semifinais e esperam as outras equipes. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Lembrando que na loja do Flamengo em Orlando, na International Drive, você também tem o desconto do Paparazzo. Chega lá e pede o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. E olha, lançamento aí, ó, já tem aí à disposição os novos patches. Esse aqui é o da Copa do Brasil, né? Eu tenho o meu manto que eu tenho da Copa do Brasil e da Libertadores, eu botei os dois aqui. Nesse aqui eu botei só o da Copa do Brasil, tá? Eu achei fantástico, né? Ficou bacana nessa camisa, então eu coloquei o da Copa do Brasil, você também pode estar colocando o da Copa do Brasil. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, até mais tarde. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!